com a presença da Liane Brackmann, ela que é presidente do STR de Teutônia e Westfália. Muito bom dia, Liane. Esse microfone aqui, pode puxar para você. Isso. Bom dia, Elisandro. Bom dia a todos os ouvintes da Tirol. E é uma satisfação a gente poder estar aí e contribuir com algumas informações que diz respeito ao nosso público e também interesse de toda a sociedade. O STR completando agora, então, 34 anos, né, no nosso município de Teutônia, né? Sim. Motivo de festa, em partes, né? Pois é motivo, claro, de comemorar, sim, pela organização que ele hoje representa dentro do nosso público, dentro dos nossos agricultores e agricultoras. Então, ele foi criado lá em 1983, 8 de janeiro, portanto, domingo, comemorando, então, 34 anos de fundação. E, claro, muita história foi escrita nesses 34 anos. Então, muitas fases passaram, desde a fase assistencial, quando muitos sindicatos foram criados, o objetivo principal era prestar assistência, ter um médico, ter um dentista, ter serviços, né, que beneficiassem os agricultores diretamente. Depois veio mais, nos anos 90, a fase reivindicatória, né, que é onde nós, assim, lutamos muito na frente de fábricas, na frente de órgãos governamentais, né, várias mobilizações enormes com milhares de pessoas, e o Sindicato Teutônia Westfália sempre esteve junto, com certeza, porque ele hoje é destaque não só na região, mas também no estado. E hoje nós estamos vivendo, ou vivemos durante os últimos 10, 15 anos, uma fase mais propositiva, ou também de busca de alternativas para o nosso público, que foi justificar, argumentar, mas também trazer propostas, né, na mesa, junto com ministros, enfim, autoridades, e muitas vezes a gente teve avanço, né, nas negociações de mesa, como a gente dizia, não mais tanto de rua, mas mais de negociação e articulação corpo a corpo. E agora nós estamos vivendo atualmente um momento de novo, onde a gente é ameaçado com retrocesso. Então, várias reformas estão querendo implantar, inclusive nós já temos a PEC hoje aprovada, que congela recursos públicos por 20 anos, sim, principalmente na área social, e aqui eu quero mencionar que não é só habitação, saúde enfim, que vai ser afetado, também o juro Pronaf, que é o nosso recurso principal, vai e pode ser afetado. Então a gente vive várias fases, viveu já muitas fases dentro do movimento sindical, mas chegou aos 34 anos, com certeza, com muita luta, e aqui eu quero também considerar todos os ex-dirigentes, todos os ex-funcionários, todos os associados, né, que hoje o nosso quadro social, depois de 34 anos, ele está estabilizado. Claro, ele tem ele sobe, ele é baixo, nós também temos muitas pessoas idosas que nos deixam, né, via óbito, mas nós temos hoje mais de 2.000 associados fiéis e que estão se mantendo, estamos mantendo em torno de 2.200, 2.300 associados, inclusive os jovens que estão inseridos também. E muita coisa aconteceu nesses 34 anos. A luta do leite, dos preços do leite, a questão dos direitos previdenciários, a questão dos recursos, que, como eu já falei, que é um recurso diferenciado para a agricultura familiar, né? A inserção dos jovens, né, hoje no movimento sindical. Então nós podemos sim comemorar muitos avanços, muitas conquistas dentro dessa organização sindical que veio sim lá nos anos de 1983 com esse objetivo de melhorar e dar mais dignidade à população rural, né, via o seu sindicato. Essa função é a função do sindicato, né, ir em defesa, no caso o sindicato dos trabalhadores rurais, ir em defesa, óbvio, né, dos direitos dos trabalhadores rurais. Mas agora o país está passando por um processo bem delicado, na qual vai atingir não somente os trabalhadores rurais, como vai atingir todos os trabalhadores, que é sobre a questão previdenciária, a reforma previdenciária. O que está gerando, digamos assim, causando muitos fios de cabelo branco para muitas pessoas, né? Pode causar, digamos, entre aspas, problemas, né? Porque tende a piorar daqui para frente, né? Digamos assim, ao menos
a tendência de lá de cima para cá, né? Mas, como você mesma falou, a gente sabe qual é a função do sindicato, que é ir em defesa. Porque estávamos conversando aqui em off, antes da entrada dela ao vivo, sobre... é uma calamidade, praticamente, para os trabalhadores, né? Até gostaríamos que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Sobre Sim. o que o sindicato tem a fazer em defesa dos trabalhadores rurais, porque é uma situação muito delicada. Sim, Alessandro, se criou desde ano passado já, né? Nós tivemos um ano assim bastante tumultuado, né? Nós participamos também um pouco dessa discussão, tanto econômica, política, né? Então nós nunca na história eu participei de um episódio, claro, tinha na época do Collor, mas era diferente. Então agora nós tivemos um impeachment, nós tivemos um vice assumindo, nós temos um Congresso Nacional que parece que tem ideias bastante diferenciadas das nossas, eu como digo, da classe trabalhadora. E hoje nós sabemos que o Congresso, a presidência, hoje o Executivo tem a maioria dentro dessa casa, dentro da Câmara de Deputados, como também no Senado, a maioria. Então isso nos preocupa sim, porque nós temos um direito adquirido pela Constituição de 1988, que não foi uma coisa que caiu do céu, foi uma coisa que envolveu milhares e milhares de pessoas, de brasileiros, que se articularam e que se organizaram na época. Só para tu ter uma ideia, foram quase 2 meses de acampamento dentro de uma agência do INSS em Porto Alegre, para nós rurais termos o direito de sermos considerados iguais a outros trabalhadores urbanos. Até lá não acontecia a aposentadoria da mulher, não acontecia o reconhecimento da minha profissão. Eu era tratada como as demais, como pessoas do lar, domésticas, nada contra essas pessoas que ocupam isso hoje, mas nós éramos agricultoras, somos agricultoras lado a lado e nós não éramos consideradas no papel. Então nós conseguimos, e eu acho que isso foi a maior conquista do movimento sindical, o reconhecimento da profissão da trabalhadora rural. Até porque o homem era considerado agricultor, mas a mulher não. Então nós, com esse direito, nós tínhamos direitos iguais a um trabalhador. Ou seja, aí veio a aposentadoria, veio o auxílio-doença, maternidade, enfim, como qualquer outro trabalhador ou trabalhadora. Então, esses direitos nós temos desde 88, depois regularizados a partir de 91, e esse qualquer agricultor hoje usufrui, comprovando a sua atividade. Ele vai lá com a idade de 55 anos, mulher, 60 anos o homem, e requer a sua aposentadoria por idade, por compensação do seu trabalho de anos e anos na lida. Até porque, né, Eliane, nós não podemos saber, certo, de uma certa, digamos assim, um pé de alface, um tomate, um pepino, qualquer coisa que a gente compre nos supermercados, nas feiras, que ali pode ter mãos até de crianças, por que não dizer assim, de criança, digo 12, 14 anos, ajudando em casa, Sim. trabalhando, né? Então, o trabalho já começa desde cedo, não é desde os 18 anos, principalmente há anos atrás. Hoje ainda, digamos assim, que está menos pior do que antigamente, Sim. né? Porque o trabalho é árduo, o trabalho continua sendo complicado. Só que nós não sabemos se atrás daquele pé de alface que você comprou do supermercado não foi colhido por uma criança. Aqui a nossa realidade, em cima de 1 litro de leite, o que tem por trás de ter um litro de leite dentro de uma caixinha? Então, realmente, aquilo que você falou é importante, e sem considerar, de repente, não só a idade, mas que um agricultor não tem a diferença entre um domingo e um Natal e um mês, ele não tem férias. Então, o que eu quero dizer? Nós temos um direito que é justo, né? Também os trabalhadores urbanos que têm a sua contribuição sobre o recolhimento da folha, mas nós então somos segurados especiais, contribuímos sim via o Fundo Rural, como ainda é chamado hoje, a contribuição sobre a produção. E a gente sabe que dentro da Seguridade Social, que hoje engloba assistência, saúde e previdência, essa não está dando déficit, porque hoje o argumento do governo para propor uma coisa horrível como está propondo, ou seja, 65 anos para se aposentar, tanto homens como mulheres, tanto rurais como urbanos, inclusive nós com uma contribuição que ele ainda não deu o valor. É muito difícil
né, nós pré-julgar uma coisa dessas, onde nem está definido qual a contribuição. Quem trabalha pelo INSS, pela carteira sabe que é 10, 9% o seu recolhimento e mais a empresa, mas nós rurais não sabemos a bomba que vai vir ainda. Só sabemos que é para esperar mais 10 anos, as mulheres 10 anos, e nós estamos assim muito preocupados e já estamos articulando, já tivemos reunião essa semana, porque jamais nenhum deputado nosso pode e deve provar uma proposta polêmica como esse presidente, que inclusive não foi eleito pelo povo como presidente, né, pode propor. E nós temos o receio que a nossa Câmara possa aprovar isso que está aí. Como nós falávamos, às vezes quando os assuntos são polêmicos, claro que tem um processo que eles têm que obedecer, 10 sessões para apresentar emendas, enfim, um processo de debate, de passar pelas comissões, mas a gente sabe, né, quando a questão é polêmica, foi a questão da PEC, né, que congelou os 20 anos, eles fazem até 3 sessões por dia, trabalham domingos e madrugada, enfim, para contemplar a votação da proposta. Então, nós estamos atentos, estamos afiados, estamos prontos para a luta, inclusive nós estamos indo para a base, nós estamos articulando dentro dos municípios, junto com a Câmara de Vereadores, para criar comissões municipais internas, para nós pressionar os deputados que estão em Brasília. Nós temos hoje as pessoas que receberam votação em Teutônia, no Vale Taquari, e não são poucos, né? A bancada gaúcha praticamente todos, e nós vamos estar, assim que terminar o recesso dos deputados em Brasília, o movimento sindical vai estar de vigília em Brasília, visitando todos os gabinetes, né, os 500 e poucos deputados que estão lá, também os senadores, porque depois ainda passa pelo Senado, mas o nosso primeiro momento é a Câmara. Dificilmente, se a Câmara rejeitar, vai passar no Senado ou vice-versa. Então nós queremos estar lá para dizer não, isso é um absurdo, até com o argumento que a Seguridade Social não está dando déficit, muito menos a agricultura, que só busca 7% e alguma coisa desse bolo todo em termos de aposentadorias rurais. Então, nós somos contribuintes, nós contribuímos, e a receita da Previdência não vem só dos ativos, ela vem de outras fontes de renda também, impostos, enfim, da Mega Sena, que saiu lá na Vila Nova, boa bolada vai para os cofres da Previdência também. Enfim, nós sabemos hoje, essa informação a gente tem, inclusive com auditores da Receita Federal, com atestados que eles atestam que não é déficit, né? Inclusive nós temos a Jane Berwanger, que também assessora o movimento sindical, como diretora dentro do INSS, que afirma isso. Então nós vamos se agarrar nisso, e ainda mais, Alessandro, e ouvintes que estão me ouvindo, nós somos quem alimenta a população brasileira. 70%, 80% de todo o pé de alface, enfim, carnes, leite, cereais, vem pelo grupo da agricultura familiar. No momento que isto aqui se confirmar, nós não sabemos o que vai acontecer em termos de segurança e soberania alimentar no nosso país. Então, se o governo não considerar isso, né, e eu aqui não quero também só puxar o tapete e a brasa para o meu lado, que é rural, que eu, claro, defendo. Isso vale para mas todos. Vale para os trabalhadores, porque um trabalhador que começa, quem precisa trabalhar, quem não tem pai rico, vamos dizer assim, é aquele trabalhador que tem que começar aos 16 anos. Né? Contribuir 49 anos, isto se ele não falhar lá no meio ano. Senão ele não vai para os 65, ele vai para os 67, 70 anos. E aí ganhar a sua aposentadoria. Enquanto que no judiciário e no legislativo não se mexe, nenhum brasileiro pode aceitar isso, nenhum trabalhador. E nós vamos lutar até o último momento. Inclusive hoje a gente sabe que em termos de polícia, a coisa mudou. Inclusive nós tivemos jovens em Brasília que foram recebidos não de uma maneira tão simpática, inclusive foram repreendidos pela polícia na frente do Congresso Nacional. Mas nós não temos medo, nós vamos estar lá encarando, né, esse episódio, desde a criação das comissões, agora relator, enfim, como vai funcionar. Inclusive alguns parlamentares já nos passaram o cronograma, como vai ser a partir do dia 1º de fevereiro, e vamos estar em vigília em Brasília, nos nossos municípios, e vamos denunciar, sim, todo aquele deputado que hoje quer o pior
vamos dizer assim, o pior para o trabalhador, tanto rural como urbano, porque nós, população, agora vamos ter que fazer a campanha política desses que se mostram favoráveis a esse projeto tão desumano, vamos dizer assim, que um presidente teve a coragem, a ousadia de propor, dizendo que para redução fiscal, para gerar economia, porque o pessoal tem mais longevidade sim, de vida, mas ele trabalha mais. Mas não aproveita a vida. O padrão de vida do brasileiro melhorou, a tendência de que o brasileiro viva um pouco mais, mas vive um pouco mais para trabalhar. Para trabalhar. Ele não para de trabalhar. Exatamente. Com a sua aposentadoria. Ele ainda recolhe, ainda contribui. Chega com essa nova reforma que esperamos que não aconteça, né? Dessa forma, né? Vai viver mais para trabalhar, porque não vai curtir a vida. Não vai poder dizer assim, ó, estou aposentado, estou com um padrão de vida, dá para viver tranquilo, agora eu vou aproveitar a minha vida. Vou viver, vou passear, né, descansar, depois de anos e anos de trabalho. E não, né? aceitamos também nós comparar com outros países, que a gente sabe que é outra realidade, são outros subsídios que eles ganham, é outra realidade. Aqui, qualquer brasileiro que necessita, ele não começa a trabalhar com 16, às vezes já informalmente ele está trabalhando com 13, 14 anos, né? E o rural não é diferente, como você falou, qualquer criança hoje já auxilia dentro do grupo familiar, né? E precisa, até a gente não é trabalho infantil, até para ganhar prazer e para ser aprendiz, ele precisa estar inserido com o grupo, né? Na área da sucessão a gente debate isso. Mas voltando, nós então entramos em contato agora nas posses dos vereadores, nós já entregamos ofício aos vereadores, que tem que ser os nossos aliados, porque eles têm as suas bancadas, os seus deputados, né? Nós não queremos eles, e é importante as verbas parlamentares que vêm, mas nós também precisamos deles agora. Isso vai representar, inclusive nós estamos fazendo relatórios, cálculos, quanto significa uma mulher que se aposenta hoje com 55 anos, esperar mais 10 anos, isso representa mais de 12 milhões por vida, né, para o seu município. Nós vamos ter problemas com os municípios, porque hoje a aposentadoria pode ser só um salário mínimo, mas ela representa a melhor distribuição de renda no país. É um programa hoje, uma política que melhor distribui a renda entre os brasileiros. É a aposentadoria. Bem se é só um salário mínimo. Para muitos municípios, ela representa mais do que o fundo de participação que eles recebem, os municípios, hoje os benefícios. Então, os municípios também devem fazer o cálculo quanto significa as pessoas que hoje têm 45 ou próximo, esperar mais 10 anos para se aposentar. Então, vai refletir nos municípios, na economia, enfim, na vida dos brasileiros, principalmente. Nós já temos saúde, educação, segurança congelados por 20 anos. Então, nós podemos fazer o quê? Já temos um salário mínimo só com um aumento de inflação, né? Nós não tivemos um aumento real. Ficou um pouco abaixo até, né? Então, nós além da idade, nós nem discutimos aqui, Alessandro, que está em jogo a pensão, né? Se um do casal falece, já não podia ser mais acumulativo. Hoje, então, eu ganho aposentadoria e mais a pensão por viúvo ou viúva, né? Está em discussão a desvinculação do salário mínimo. Então, está em jogo muita coisa. E está em jogo direitos conquistados em 1988 pela Lei Maior. E a gente sempre sabe, né, que o direito conquistado pela Carta Magna não pode ser mexido. Se mexe, precisa do debate da população como um todo, do brasileiro como um todo. E isso simplesmente na calada da noite não foi feito o projeto e já está lá. 24 horas, o presidente da comissão, o relator, e aqui eu faço questão de citar o nome, Alceu Moreira, conseguiu passar pela Comissão de Justiça. Então, olha a rapidez. Sim. Um projeto que mexe com milhões de brasileiros, em 24 horas foi aceito pela Câmara dos Deputados, mas é assim, né, criado a comissão e aprovado. Infelizmente é assim, para votar em algo que vem em prol, em favor do brasileiro, leva meses, muitas vezes, né? E infelizmente o que vem, digamos, entre aspas, em favor dos parlamentares, é 24 horas, 2 dias, é aprovado. Infelizmente é assim, né? E infelizmente temos que bater de frente com isso aí, temos que buscar o nosso direito, sim, né? Até
Nós temos que bater palmas a você e a outros líderes também que precisam nos defender, porque a situação daqui para frente complica. Porque terça-feira eu conversei com a Cíntia Agostini. Sim. Ela comentando, ela é economista, né? Então ela comentando sobre o Brasil não é um dos países que mais cobra impostos no mundo. O Brasil não é um dos maiores. Até a própria Alemanha, ela cobra 50% de imposto em tudo que ela vende. Porém, agora vem a diferença. O que eles fazem com esse dinheiro, o que eles fazem com esse dinheiro recolhido dos impostos, o investimento, o nosso retorno que vem em favor do brasileiro é muito pequeno. Eu quero pagar imposto, eu preciso pagar, porque aí eu tenho a saúde, a educação, a segurança, só que nem todos os brasileiros acessam. Você citou 3 itens agora, segurança, educação e saúde. 3. E condições de produzir. Então, por isso a agricultura familiar teve esse avanço, não querendo desmerecer nenhum governo, mas já foi no início do Fernando Henrique, depois veio Lula, Dilma. Nós aumentamos muito as políticas públicas, né, nesses 3 governos praticamente, em termos de avanço de diferenciação. Chegamos a produzir 80%, porque existem políticas públicas que fazem o produtor produzir. Não é juro de 2% que o banco nos dá, é o que o governo nos subsidia, e esse também está dentro dos congelamentos agora. Então isso também nos preocupa, né? Então aquilo que você falou, eu quero pagar imposto sim, mas eu tenho que acessar a saúde, a educação, a segurança, a alimentação, eu preciso ter um salário que eu possa comprar o feijão e o leite cada dia. Então isso sim que é dignidade e é o resultado dos impostos que eu pago. Até porque na própria Constituição consta que o salário mínimo deveria ser de um valor na qual o cidadão possa viver dignamente, possa pagar as suas despesas mensal, né? Tipo água, luz, né? E possa comer dignamente, se alimentar dignamente. 3 refeições por dia. Isso está lá escrito. E a nossa realidade é bem outra, né? Vamos ser bem sérios. Então, se o Brasil fosse levado a sério como está na Constituição, seríamos um país muito rico. E temos potencial para crescer muito mais. Para isso, dentro da agricultura, dentro da... Então eu vejo assim com tristeza, a gente já é avó, e a gente olha para os netos, olha para a expectativa que pode ter num país que é admirado mundialmente, né? E enfim, temos gestores e temos hoje ideias, né, novamente assim que voltam contra os direitos dos trabalhadores. E eu acho que cada brasileiro poderia viver bem, tanto na área rural como na área urbana, né, pelo potencial que o nosso país tem em termos de natureza, clima e tanto o povo, né? Eu acredito que nós temos um povo trabalhador de qualquer ponta do país. Até a gente às vezes é um pouco injusto aqui no sul, né? Mas norte, nordeste e sudeste é outra história, é outra cultura, mas eles também, quando a gente viaja, a gente vê que é um povo que é merecedor também. Então eu aqui, Lissandro, quero aproveitar, clamar também a população, os sindicatos urbanos, nós temos que se unir e nós vamos aqui criar uma comissão em prol da defesa da Previdência, dos direitos previdenciários, né? Articulando, em primeiro lugar, dentro da Câmara, porque eles têm acesso ao Parlamento, à Assembleia Legislativa, às forças partidárias, né? Aos prefeitos, mostrando a realidade que isso pode significar, ao povo trabalhador, para ele não se acomodar, porque agora é o momento de ir para a rua. Nós não temos esse perfil de ficar na rua, nós queremos ficar no trabalho, na propriedade trabalhando, mas o momento, nós lutamos 10 anos pelos direitos praticamente previdenciários, e não é em 24 horas que nós vamos deixar que eles nos tirem. Então nós temos argumentos, nós temos carta na manga, nós não estamos falando, tirando dos ares, né, aquilo que nós temos, que não temos déficit, né, que a Previdência tem vida útil sim, né, que o povo... E mais, e temos que cobrar, né? Na sonegação, nos impostos maiores sobre riquezas, sobre pessoas que mantêm as grandes fortunas, não se fala. No judiciário, no legislativo, não se fala em mudar e trocar. Apenas hoje o alvo é o trabalhador, né? E, Eliane, sobre alguma festividade agendada sobre esses... Não, nós temos assim, cada...
ano hoje é 34 anos, provavelmente ano que vem nós vamos fazer uma comemoração, mas nós queremos sim, é domingo, né, aproveitar e agradecer muito o nosso quadro social, os nossos parceiros. Na retrospectiva do final de ano eu dizia, a gente olha para trás e olha para frente e vê os obstáculos, né, e aquilo que se frustrou, né? Mas nós tivemos sim avanços aí, praticamente no último ano também, em manutenção de algumas políticas, enfim, mas na minha posição número 1, em termos de retrospectiva, não só 2016, mas eu falaria dos 34 anos, seria aquela integração, aquele convívio que nós temos hoje com os nossos mais de 2.000 associados, que a gente conhece de ponta a ponta, de localidade a localidade, que eles conseguiram ver que a segunda casa deles é a do STR, né? E hoje eu acho que a gente é referência em Teutônia, em Westfália. As boas parcerias que são consolidadas, aí eu não vou começar a citar, mas são muitas, né? Inclusive cooperativas, as próprias secretarias da agricultura, Emater, que eu não posso deixar de citar, mas são inúmeras parcerias que a gente, durante os anos de caminhada, consolidou, grandes colaboradores, mas se há 34 anos de história foi escrita, com certeza, porque houve uma razão que é o associado. São mais de 2.000 pessoas que buscam a sua entidade sindical para resolver problemas individuais e agora a gente clama por uma grande corrente coletiva que é em favor da Previdência, que é pela continuidade e viabilidade também dos sindicatos. Porque muita coisa a gente vai perder em termos de organização, que é uma outra proposta que o governo também está lançando, porque parece que os sindicatos às vezes incomodam um pouco, que é enfraquecer também os movimentos sindicais. Mas isso é uma outra história que está vindo depois da Previdência. Além das leis trabalhistas que também afetam o setor rural. Ah, mas eu não tenho carteira assinada, mas eu quero que o assalariado, que o trabalhador urbano receba e tenha direitos, porque aí sim ele consegue comprar o alimento que eu produzo. Então nós vamos estar interligados também com os assalariados rurais, com a CLT que está sendo proposta uma reforma, né, alguma coisa já saiu em termos de horário, de horas de trabalho, enfim, mas vai vir mais coisas ainda. Então nós estamos, Elisandro, afiados. Eu posso dizer que nós não vamos se entregar sem luta. E tem que ser assim, Liane. E o movimento sindical sempre foi assim. Nós tivemos que ir para a rua, a gente já encarou gás e bala de borracha, mas nós estamos preparados. E eu acho que nós temos que se unir, população urbana e rural, porque agora está todo mundo no mesmo saco. É um momento 65 crítico. Anos nós não vamos aceitar. Exatamente, é um momento crítico. Muito obrigado pela sua entrevista, então, Liane. Para nós é muito interessante também, até para tirar algumas dúvidas. E as portas da rádio sempre vão estar abertas a você e ao sindicato, tá certo? Muito obrigado.